desculpa, era uma emergência aqui. Fala, que estão falando aí alguma coisa relevante? Não. Ah, tá. Estava falando sobre os assuntos, tipo assim. Tá, então, eu queria tirar algumas dúvidas, combinar algumas coisas, na verdade, sobre a avaliação da disciplina, tá? Beleza? Bom, primeiro, é importante que vocês leiam, quem não leu ainda, que leiam um PDF que tem lá, que ele está nesse lugar, que tem um lugar aqui escrito ideias, objetivos e atividades, bem no topo da página, tá? E dentro desse lugar tem um PDF que tem tudo explicando. Tá. Tá ligando, calma aí. Pronto. Então, pessoal, olha só. Aqui, organização da disciplina, beleza? Aí, nesse subtítulo, tem aí esse primeiro item, ideias, objetivos e atividades, que tem um link para um arquivo PDF, que é esse. Nesse arquivo PDF tem explicando os objetivos da disciplina e aqui tem os critérios de avaliação, beleza? Certo? Então, aí nos critérios de avaliação fala, por exemplo, mínimo, a quantidade mínima de cada trabalho que tem que entregar, que eu não sei de cor, tá? A única coisa, eu só sei que são 2 relatórios de aula de campo, os outros eu não sei, certo? Se eu vou olhar aqui, depois eu posso até olhar aqui, mas eu vou estar aqui, ó. Não. 3, 4 e 2. Beleza? Já está marcada. Vai ser no dia 4 de outubro. É sábado. Tá? Então, de quê? Não, é na seguinte acredita. Isso. Na mesma semana. Isso. É. Bom, primeiro, sobre as próximas aulas. Semana que vem é dia 20. Não, é dia 16, que vai ser aula sobre a aula normal, aqui em sala de aula, sobre educação indígena, beleza? Normal, aqui vai ter a Vanessa, que é uma professora da UFMG, e ela vai trazer algumas pessoas indígenas também para falar aqui, acho que vai ser bem legal. Aqui, não Enfim. Pois é, mas... Não, essa coisa das pessoas participarem de fora, eu acho que é bacana porque tem coisas que não são discutidas no Rio, né? Por exemplo, no Rio não tem, lá na UFMG, já teve o Felipe aqui, né, que falou de educação do campo, que lá tem um curso de licenciatura em educação do campo e tem um curso de licenciatura em educação do Rio não tem, né? Assim. Lá na internet, a UFPA, às vezes, tem fóruns que participam por esse vídeo. Exatamente. Então, a possibilidade da gente ter essas videoconferências com pessoas de fora, eu acho que eu acho que é legal por isso, né? Assim, enfim,
Bom, aí semana que vem educação indígena, aí na outra semana, que é dia 23, não tem aula, porque é a SIAC, beleza? A semana de integração acadêmica. Então tem atividades de manhã, de tarde, de noite, que é legal vocês irem assistir. Algumas pessoas vão apresentar, né? Quem é bolsista, iniciativa de extensão ou PIBID, obrigatoriamente tem que apresentar, mas eu acho que é bacana vocês tentarem assistir as coisas também, para conhecer quem quer futuramente participar de alguma dessas modalidades, é legal assistir. Então, nessa semana não tem aula, beleza? Aí, na outra semana, que é dia 30, a aula é no CREJA, beleza? Tranquilo? Então, a aula é no horário da aula, mas é no CREJA. Tranquilo? Beleza? Bom, então, isso primeira observação importante. Depois a gente vai ter uma outra aula, que vai ser dia 4 de novembro, que não está programada aí, quer dizer, não está aqui, mas já está programada, que também vai ser uma aula de campo dentro do horário da aula, tá? Que vai ser no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Beleza? Também já está marcado, vai ser dia 4 de novembro, certo? Então, primeira observação sobre as aulas de campo. Tem aulas de campo que são no horário regular da aula, certo? Que são essas duas só, no CREJA e no INES, que a gente vai direto para lá. Vocês vão encontrar a gente lá, tem o endereço lá, o CREJA no centro da cidade, do lado do Detran, ali da Presidente Vargas, que é um prédio bem grande. A estação de metrô mais perto é Uruguaiana, beleza? E vou tirar isso aqui, porque às vezes ele interrompe. Qualquer coisa eu boto de novo, tá? E essas aulas, embora elas sejam aulas de campo, elas são consideradas aulas regulares, porque elas são no horário da aula. As outras aulas de campo, que são fora do horário da aula, são consideradas aulas extras. Tranquilo? Qual a diferença disso? É que as aulas regulares, vocês vão ser cobrados a presença normal. Dentro daquele, vocês têm que ter 75% de presença, beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai contar para fazer a conta desses 75% são as aulas regulares. Nas aulas extras, que são fora do horário de aula, que é essa que foi ontem, que foi lá no Preparanem. Quem foi aqui no Preparanem? Acharam legal? Gostaram? Então, eu não pude, que eu tinha um problema familiar, né, que eu falei, assim, imprevisto, obviamente, eu não pude ir. Mas aí tem essa aula do Preparanem, depois vai ter a África, e depois, possivelmente, a gente vai ter mais uma aula de campo ainda, que vai ser visitas a algum museu que tenha um caráter educacional, que alguns museus têm isso, né? Assim, uma coisa mais voltada para educação mesmo. Então, essa deve ser num sábado também. Então, essas que são fora do horário de aula, elas são consideradas aulas extras. Então, a presença não é obrigatória, mas quem for pode abonar uma falta. Entendeu? Beleza? Então, essa quanto às faltas, é isso. Alguma dúvida? Não. Aí eu estou falando das faltas mesmo, que é um critério de aprovação. Vocês têm que ter 75% de presença. Mas aí quem for numa aula extra subtrai uma falta desse total. Beleza? Aí, sobre os relatórios. São 3 tipos de relatório, né? Assim, e tem esses valores mínimos aí que vocês têm que fazer. Pelo menos 2 relatórios de aula de campo, pelo menos, já não lembro os outros. 3 de debate temático e 4 das outras. Isso, 3 debates temáticos e 4 da roda de conversa, beleza?
Tranquilo? E esse vocês só podem fazer ou quem teve presente ou quem justificou a falta. Então tem um lugar aqui também. Aqui, justificativa de faltas. Não, não é esse não, é esse aqui. Outra justificativa de faltas, que vai abrir um Google Forms para vocês justificarem a falta. Então, por exemplo, uma pessoa que entregou o relatório da aula de hoje, certo? Mas que não estava presente e nem justificou falta, esse relatório não será corrigido. Não vai contar. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? E no caso da aula de campo, só pode entregar o relatório quem esteve presente mesmo, porque as aulas de campo não serão filmadas. Então, quem não teve presente não vai ter como fazer. Tem que estar, nem que justifique a falta, tá? Vai ter que. A única aula de campo que vai ser filmada vai ser no CREJA. Mas mesmo assim, porque eles autorizam, o INES não autoriza. E o CREJA autoriza. E na Pequena África não tem como, porque a gente já está andando. Então não tem. Eu não vou ficar filmando assim. Entendeu? Eu justifiquei a polícia pelas 4 semanas. Eu tenho que fazer, então, um relatório. Não, você tem não. Você tem que fazer aquele número mínimo. Entendeu? Então você tem que ver assim, quantas rodas de conversa vão ter até o final da disciplina. Você tem que fazer 4. Pelo menos 4, né? Entendeu? Não tem que fazer de todas. Serão consideradas as 4 maiores notas. Então você tem que fazer de 4 dessas, entendeu? Você vai saber no final. Não, já disse. É um processo, a gente está discutindo, cada um vai pegar, mas já está tudo certo. A gente conversou sobre isso hoje. Fiquem tranquilos. Eu queria saber também como é que é o critério de correção dentro desse Tá. lado. Mas eu tinha, tem que ser de forma impessoal, pessoal, porque tem nas descrições falar sobre a sua experiência. Não, O amor e como professor. Eu pensei, eu escrevo tipo assim, primeira pessoa, terceira pessoa, tento ser meu. não, eu acho que não é para tentar ser neutro. Eu faço o relatório tem essa coisa também. Boa pergunta. Então, vamos falar isso, vamos falar sobre isso, mas tá. Mas professor, o quê? Tá. Uhum. Não, pode fazer em primeira pessoa. Mas olha só. Primeiro, uma outra observação antes disso sobre o relatório, tá? Os relatórios das aulas de campo e das rodas de conversa, a ideia é que ele tenha mais foco no que aconteceu em si. E o relatório do debate temático, hoje foi o debate temático, por exemplo, a ideia é que ele tenha mais foco no texto de referência. Então, tem o texto de referência lá. Por que a gente faz isso? Tá? A diferença entre o debate temático e a roda de conversa é que o debate temático é mais sobre um tópico de educação matemática. E a roda de conversa é mais sobre um contexto educacional. Então, por exemplo, etnomatemática, o que a gente teve? Etnomatemática e decolonialidade. A gente vai ter ainda avaliação, formação de professores que são, tipo, sub-áreas da educação matemática. Beleza? E as rodas de conversa é mais sobre o contexto, educação quilombola. Tanto sub-área, mas é mais assim, um contexto escolar. Então, a ideia é entender como é que é a escola naquele contexto. Beleza? EJA, a mesma coisa. Então, nesses casos, o trabalho é para ser sobre o que aconteceu em aula. E, no caso do debate temático, vocês podem falar o que aconteceu em aula, mas é com foco principal no texto. Por que eu faço
eu faço dessa forma? Porque também é um objetivo dessa disciplina apresentar a vocês a educação matemática como área de pesquisa. Então, por isso que eu quero que vocês já comecem a ler textos e fazer resenha de texto de educação matemática como área de pesquisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Perfeito, por exemplo, se eu tirar o modo, nós temos as diferenças para os falaram que Pode, porque isso foi discutido em sala, beleza? Tá? Agora, sobre os critérios, respondendo essas perguntas aí. Bom, primeiro, como são muitos trabalhos, a ideia é que sejam trabalhos curtos, tranquilo? Então, por isso que eu botei, tem lugares que é uma, tem lugares que é 2 páginas, enfim, que está escrito lá, mas a ideia é que não precisa. Hã? Pode usar imagem. Então, se usar imagem vai passar de 2, não tem problema, entendeu? Mas eu botei 1, 2 páginas para dizer que não é fazer um negócio enorme, entendeu? Porque é importante que vocês façam esses trabalhos pequenos. O ideal é que vocês façam logo depois da aula, porque senão, primeiro que vocês estão com a lembrança mais fresca, depois que vai acumulando, coisa é horrível. Tranquilo? E aí, pegando sobre isso depois que eu estou falando, eu vou mandar por escrito lá. Sobre os atrasos nas entregas, tá? Tem alguns que estão muito atrasados. Então, a gente está botando o prazo de 2 semanas, que foi um prazo que a gente combinou no primeiro dia de aula, eu acho que é um prazo razoável. Então, o que eu quero combinar com vocês agora? Se vocês entregarem fora desse prazo, são exceções. Não é para vocês terem como entregar todos atrasados. E aí, quem entregar fora do prazo, a gente vai pedir para mandar uma justificativa de por que atrasou. E aí a gente vai avaliar essa justificativa e vai corrigir ou não, dependendo da justificativa, beleza? Tranquilo? Para não, como já aconteceu, de tipo assim, a pessoa não entrega relatório nenhum e quando chega na última semana de aula, entrega todos. A gente não vai considerar, se for assim, tá? Por exemplo, teve conversa que eu não vi. E até hoje eu não sabia que, por eu ter justificado, eu poderia pegar. E aí eu não sei se já passou 2 semanas. Então, tipo, se eu der essa justificativa de que eu não sabia que eu poderia entregar, vai ser possível? Vai, mas eu acho que nem precisa, né? Porque ainda faltam, ainda tem várias. De repente ela não é necessária. Tá. Então você fala isso, que teve operação. Então, na hora que vocês entregam lá no próprio Google Glass, tem um lugar que é privada, que só a gente que está cadastrado como professor lê, que sou eu e eles, tá? Rapidinho, beleza? Então, que é comentário particular, uma coisa assim, que eu não lembro direito como é que chama. Quem fizer tudo, eu vou considerar as 4 maiores notas, 3 maiores notas, 2 maiores notas. Calma aí, Ricardo. Atrasado. Eu acabei de consertar. Esse estava errado mesmo. Eu consertei, já está. Então, isso aí entrega. Quem entregar atrasado pode botar isso, que estava errado lá, tá? Mas era só esse que estava errado. Entrega. Mas eu botei comprado para amanhã. Quem já entregou atrasado tem que justificar, tá? Não, você já entregou? Não, então não precisa. Quem já entregou não precisa, entendeu? Mas era só esse de educação do campo que estava errado, beleza? É do campo.
Ricardo. Não tem problema. Já está entregue. Então, essa educação do campo não precisa, tá? Mas quem entregou algum outro atrasado, justifica. A gente só vai corrigir dependendo da justificativa, tá? Que a justificativa não pode ser assim, não entreguei porque eu não estava afim de fazer dentro do prazo, tá? Tem que ter um motivo de verdadeiro para não entregar, tá? Assim. Beleza? Mas um motivo plausível, isso. Verdadeiro não, plausível. Tá. É amanhã. Eu sempre estou botando na quarta. Tá. E agora, sobre os critérios, fala. Então, os critérios de aprovação também está lá nesse documento, tá? Mas os critérios de aprovação é assim, cada coisa, né, ainda tem o trabalho final, tá? Que é um trabalho em grupo. Então, são 4 notas, certo? Uma nota é os relatórios da roda de conversa, que é a média das 4 maiores notas. Isso dá um número. Outra nota é debate temático, são os 3 maiores. Aí isso dá outra nota. Outro, aulas de campo, isso dá outra nota. E a outra nota é o trabalho final em grupo, que é para vocês entregarem, que também está lá explicado o que é para fazer. Então, são 4 notas. Aí, essa nota soma, divide por 4, tem que dar maior ou igual a 5. É isso. E a presença, né? Maior ou igual a 75%. Beleza? Então, os critérios de aprovação. Ela tinha perguntado sobre o relatório da aula de campo, anular da aula de campo, o horário da aula, era isso? Não. Não anula. Só a presença. Bom, e aí sobre os critérios, tá? A gente não vai, tipo assim, tirar ponto se não tiver numa linguagem acadêmica adequada. Como são a ideia desses trabalhos são trabalhos pessoais, eu acho que o ideal é que você escreva na primeira pessoa mesmo. Tranquilo? Mas a gente não, mas também se você já escreveu, deixa, também não tem problema. Não precisa. Também não tem problema, Mas assim, então não tem problema. Quem não quiser escrever em primeira pessoa, também tudo bem. Então, com relação a se o trabalho está numa linguagem acadêmica ou não, a gente vai até dar um feedback para vocês, mas não vai descontar ponto disso. Tranquilo? A gente vai descontar ponto se o trabalho, basicamente, fugir do tema, tranquilo? Fugir da recomendação que foi feita lá, ou também se foi feito com IA, certo? Porque quem botou lá, falando bem abertamente, quem botou lá, e aí dá para perceber que a pessoa joga o tema lá no chat GPT e o chat GPT zera um negócio que é óbvio que foi o chat GPT que escreveu. Nesse caso, a gente vai dar 0, a gente não vai considerar. Tranquilo? A gente pode usar a IA dentro das disciplinas para ajudar, por exemplo, procurar coisa, mas não para fazer o trabalho para a gente. Ainda mais nesse caso, que é um trabalho pessoal. E quando é feito por IA, dá para ver que não é pessoal. Né? Assim, que a IA bota coisas genéricas. E outra coisa sobre IA também que é importante vocês se ligarem, que a IA mente. Tá? Então, a IA... Estava fazendo alguma coisa lá e aí eu resolvi testar a IA. E aí eu coloquei
Então, deu a Isso, básica. exatamente. E eu acho que quando ela não sabe uma coisa, ela fala qualquer coisa. Então, tem que ter, inventa referência, que é outra maneira que a gente consegue detectar também. Quando tem uma referência que não existe, provavelmente foi A. Então, Aí joguei no GPT, eu falei, pô, não é possível, esse dado tá dando uma diferença muito grande. Aí eu fui ver o GPT no ponto, né? É que você estava então, a Melita do Gerard. Tem resolução de 30 páginas para você escrever na prova. Tem a parte lá que foi a filha. então, do grau 71. vocês podem até usar IA para ajudar, mas não para copiar e colar e nem confiando na IA, porque é isso, quando ele não sabe, ele fala qualquer coisa. Então, é isso, importante vocês se ligarem, tá? Porque o objetivo do trabalho, por isso que eu estou falando que a gente não vai descontar ponto da forma, não é ele estar em termos assim maravilhoso, é ele expressar a impressão, expressar aquilo que vocês acharam das aulas. Então, não precisa se preocupar, entendeu? O quê? Então, a BNT, por exemplo, é uma coisa que eu acho insuportável. Aí eu uso a IA mesmo. Então, a BNT é uma coisa, para mim, é bem assim. E a BNT é bem assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, né? A BNT, eu acho... Gente, eu acho insuportável isso, na boa. Eu odeio profundamente. Caio. Uma certa segurança com relação à minha população, corretos, etc. E eu peço uma amiga para dar uma olhada. Não, tem. Só que na aula de educação em campo, eu fiz. Eu vejo isso. Só que ela estava ocupada e tal, eu tinha que entregar, porque também estava dando um pouco da terrada. Aí eu falei, pô, vou pedir para isso, corrigir o texto, mas o meu texto Sim. Então, isso tudo bem. Isso pode ser também. Beleza? Vou colocar o quê? Ribeirinha. Aí, por exemplo, tá uma frase que eu tinha escutado, não faz muito lembrar, mas eu não estava igual. Não tem problema. Beleza. Isso. Então, acho que é isso. E sobre a aula de campo? Tem esse lugar aqui para se inscreverem na aula de campo. Então, já tem aqui, ó. Preparamento foi ontem, já acabou. CREJA já está. Pequena África, que já está a data. Tem que se inscrever de novo. Eu botei um novo formulário. E Pequena África, eu botei aqui para vocês botarem e-mail, DRE, CPF. Sim, verdade. Porque eu vou ver se eu consigo entrada de graça no museu, tá? Então, por isso que... Mas não sei se eu vou conseguir, tá? E botei aqui, se vocês quiserem levar... Se vocês quiserem levar acompanhantes para a Pequena África, tá? Tá. Então, acompanhantes, tipo, namorado, pode levar. Tá. Tem que fazer de novo. Eu botei um novo formulário aqui, tá? Oi? Então, já tá. Não, escrevi na publicação para o pessoal escrever. Não, vou escrever.
né? É. Tem Então, na pequena África, tudo isso que eu estou falando eu vou avisar. E já tenho do Inis também aqui, tá? Para se inscrever. Olha só, da pequena África é na rua, mas tem a possibilidade de a gente visitar o IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos, que a entrada é paga. Mas eu vou tentar conseguir entrada de graça. Normalmente, sábado eles não liberam, mas eu vou tentar. Beleza? Se eu não conseguir, a gente não vai. Assim. Ou então, eu acho que é R$20. Não sei. Vou ver lá. Não sei. Eu vou verificar isso. E tem um Mucabe também, que é de graça. Eu vou ver. O IPN, todo mundo sabe o que é. O IPN. Eu vou descobrir, calma. Todo mundo sabe o que é o IPN. Que é uma coisa que vale a pena conhecer. O IPN, Institutos Pretos Novos, né? Que é onde tem o cemitério dos Pretos Novos, que é uma coisa muito impressionante, né? Assim, que deveria ser muito mais... Não lembro, falou? O cemitério dos Pretos Novos era o seguinte, porque nessa época da escravização, a palavra preto queria dizer africano. Ela era usada para isso, as pessoas que vinham da África. E para os descendentes de pessoas escravizadas que já tinham nascido no Brasil, tinham outras palavras que eram usadas. Então, os pretos novos são os pretos recém-chegados. Então, o cemitério dos pretos novos eram para as pessoas que vinham no tráfico transatlântico e morriam logo na chegada. Porque, como você a travessia era uma coisa inimaginável, né? A pessoa ficava 3 meses, assim, de 1 a 3 meses, que era o que demorava a travessia, acorrentada no porão. E a pessoa fazia tudo ali, fazia as necessidades, comia, ficava as pessoas sem luz do sol. Então, era um negócio de uma violência absurda. Então, muitas pessoas morriam quando elas chegavam. Então, essas pessoas que morriam quando elas chegavam eram enterradas nesse cemitério, que era uma grande cova rasa. Então, havia registros desse cemitério históricos e ele foi descoberto por um casal, que é a Mercedes e o Petrúcio, que compraram um terreno naquela região portuária para morar lá, compraram uma casa, foram fazer uma reforma nessa casa e começaram a escavar e começaram a aparecer ossos. Aí eles acharam que era um crime que tinha acontecido. Na verdade, era um crime, né? Só que era um genocídio. Eles achavam que alguém tinha sido assassinado ali, aí chamaram a perícia e descobriram que eram ossos mais antigos e foi identificado como cemitério dos Pretos Novos, né? Assim. Então, esse Instituto dos Pretos Novos é para visitar esse local. Fala. Eu vivia essa ignorância um pouco, porque eu trabalhava lá no centro, na Cidolândia. Quando eu passava por ali, perto daquela praça, né, que tem ali logo na saída do povo, e aí quando eu passava por ali, eu via sempre aquela praça meio com um buraco, meio escavado. Gente, essa obra não termina nunca. Como que pode eles deixarem essa praça desse jeito? E depois eu descobri. Por isso que eu acho que essa aula na Pequena África é importante. Porque a gente passa por esses lugares, né, assim, e a gente nem sabe a importância histórica deles, né, assim. E eu acho que todo professor de qualquer disciplina tem que saber, porque essa história da cidade do Rio de Janeiro, ela tem repercussões até hoje, né, de como a cidade do Rio de Janeiro se constituiu historicamente,
por exemplo, as primeiras favelas. E a gente não conhece essa história, né? Assim, e tem uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, só como um exemplo disso, que acho que pouca gente sabe, não sei se já pensaram nisso, que a cidade do Rio de Janeiro foi o maior porto escravista do mundo. E tipo, muito maior, né? Então, tinham outros portos, né? Recife, Rio Grande do Sul, que também recebeu escravizados, mas a maioria chegava no Rio de Janeiro e as estimativas dizem que chegaram no Rio de Janeiro mais pessoas escravizadas que chegaram na América do Norte inteira, por exemplo, só no Rio de Janeiro, né? E a gente vive na cidade e a gente meio que isso foi esquecido. Então a gente precisa vivenciar essa memória, porque não é uma memória só de violência, é uma memória de resistência também, né? Assim, então a gente tem aquela narrativa, por isso que eu falei, não veio do céu nem da mão de Isabel, né? E a abolição da escravatura foi dada pelos colonizadores. E não foi nada disso, ela foi conquistada pela luta das pessoas escravizadas, né? A Lei Áurea só foi assinada quando se tornou inviável ter. Que a princesa era boazinha, não era nada disso. Exatamente, né? Assim, e todas essas leis que a gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi assim, né? Que era tipo aquela lei dos ventre livre, lei dos sexagenários, lembram dessas coisas? Então essa lei dos sexagenários, que eram pessoas com mais de 60 anos, num determinado momento elas ganhavam a alforria automaticamente quando elas ficavam 60 anos. Por quê? Porque era caro para o senhor de terra manter aquela pessoa mais velha. Então ela ganhava a alforria ela jogada, a própria sorte. Fazia 60 anos, tchau, um abraço, desse seu jeito aí, né? Então, toda essa narrativa, sem nada. E agora? Isso. Tá bom, acabou, mas e aí? Exatamente. Uma pessoa com 60 anos foi escravizada a vida inteira. Exatamente. E pouco chegava a 60 anos, né? Tem isso. Até para a pessoa que não escravizada já era muito, né? Assim, imagina para uma pessoa escravizada. Então. Não? Para inglês ver. O termo para inglês ver vem daí, né? Que a Inglaterra pressionou a proibição do tráfico transatlântico, e aí foi proibido, mas ele continua acontecendo. Antes era legalizado. Era legalizado e era uma coisa vista como um trabalho normal, né? Assim. Aí ele foi proibido, mas continuou clandestinamente. Então, o termo para inglês ver vem disso aí. Eu já estou quase professor de história mesmo. Mas essas coisas que eu aprendi anos fazendo. Todo mundo fala isso. Já bem assim, quando pergunto para as pessoas, adivinha? Muita gente fala que eu sou professor, né? Assim, adivinha a minha profissão? Muita gente fala que eu sou professor, mas aí de quê? Nunca é matemática. Isso. Pessoas falam história ou artes. Assim. Mas Tá. Aula de quando? Não, eu esqueci. Amanhã de manhã eu abro a de ontem e a de hoje. Não, do CREJA não. Só da Pequena África. No CREJA? Na verdade, ele só precisa da inscrição porque a gente precisa entregar a lista para eles, para na entrada eles autorizarem a entrada de vocês, entendeu? Por isso que tem que ter inscrição, porque é considerado uma aula regular, tá? A inscrição é só para eu ter essa lista de quem vai, para entregar para eles lá na entrada. Pequena África tem que se inscrever de novo, tá? Beleza?
Então, mais alguma dúvida sobre isso? Hã? Tá. O trabalho final não tem peso diferente. Não. É média aritmética, peso 1. Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Então, é isso. Semana que vem normal, depois não tem aula, depois CREJA.